Você sabe qual é a diferença entre alguém que acredita em Deus e alguém que realmente se parece com ele? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E o que eu vou te mostrar agora vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre fé, compromisso e transformação real. Tem uma palavra que a gente usa o tempo todo, mas quase nunca entende de verdade: maturidade. A gente acha que maturidade tem a ver com idade, com tempo de caminhada, com quantos anos você frequenta uma igreja ou quantos versículos você decorou. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais desconfortável do que isso. Maturidade não é sobre quanto tempo você tem, é sobre quanto de Cristo foi formado dentro de você. E isso muda completamente o jogo. Porque olha só, você pode ter 50 anos de vida, 20 de igreja e ainda assim agir como uma criança espiritual. E pode ter 18 anos e demonstrar uma profundidade que envergonha muita gente que deveria estar ensinando. A questão não é quantos anos você viveu. A questão é o que você deixou morrer em você para que Cristo pudesse viver. E aqui começa a ficar interessante. Existe uma diferença profunda entre ser filho de Deus e ser um filho maduro de Deus. No grego do Novo Testamento, há duas palavras completamente diferentes para isso. Uma é teknon, que significa filhinho, recém-nascido, alguém que acabou de chegar. A outra é huios, que significa filho maduro, alguém que não só nasceu, mas cresceu, assumiu responsabilidades, carrega o nome da família com dignidade. E sabe o que é fascinante? Quando Paulo fala sobre salvação, sobre graça, sobre o milagre de nos tornarmos filhos de Deus, ele usa teknon, porque nascer de novo é pura graça. Você não fez nada para merecer. Assim como um bebê não escolhe nascer, não paga nada, não se esforça, você também não conquistou sua salvação. Foi a mãe que sangrou, que sofreu, que fez força. Foi Cristo que morreu, que ressuscitou, que te trouxe a vida. Você só nasceu. Isso é teknon. Isso é graça pura e merecida, incondicional. Mas aí, Jesus vem e diz algo que parece contradizer tudo isso. Ele olha para as pessoas e fala: amem seus inimigos, orem por quem persegue vocês, para que vocês sejam filhos do seu Pai que está nos céus. E aí você pensa: espera, como assim? Eu já não sou filho. Eu não acabei de ouvir que é tudo graça, que eu não preciso fazer nada? E agora você me diz que eu preciso amar meu inimigo para ser filho? A diferença está na palavra. Aqui, Jesus usa huios. Ele não está falando sobre nascer, ele está falando sobre amadurecer. Ele não está dizendo que você precisa conquistar a salvação, ele está dizendo que você precisa crescer nela. E crescer dói, crescer custa, crescer exige algo de você. Ser um teknon é graça. É de graça, você não fez nada. Mas se tornar um huios custa tudo, tudo mesmo. Porque amar seu inimigo não é fácil. Orar por quem te machuca não é natural. Perdoar quem te traiu não é instintivo. Servir quando você poderia ser servido não é confortável. Mas é isso que separa o filho imaturo do filho maduro. É isso que separa quem só nasceu de novo de quem realmente cresceu. E aqui está o grande problema do nosso tempo: nós estamos nos tornando maioria. Em poucos anos, os evangélicos vão ser a maior parte da população deste país. Mas você já parou para pensar que parece que nada está mudando? Mesmo com mais cristãos, a violência continua a mesma. O ódio nas redes, a corrupção, a desigualdade, os divórcios, a hipocrisia, nada muda. Por quê? Porque um grupo gigantesco de filhinhos não muda nada. Milhões de teknon não transformam uma nação. O que transforma são os huios, os maduros. Os que não ficam apenas perguntando se algo é pecado ou não, mas que perguntam: o que o Espírito Santo quer que eu faça? Os que não vivem na linha do certo e errado, mas que vivem guiados por um propósito maior. Os que não fogem do sofrimento, mas correm em direção a ele, porque entenderam que é no sofrimento que a verdadeira maturidade se forma. E olha, isso não é romantismo.
é realidade bíblica. Entre o versículo que fala de teknon e o versículo que fala de huios, o que tem no meio? Sofrimento. Paulo deixa isso claro. Ele diz: se somos filhos, somos herdeiros, mas se sofremos com Cristo, seremos glorificados com Ele. E depois, ele completa: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. A criação inteira está esperando pela revelação dos filhos maduros. E sabe por que estamos tão imaturos? Porque aprendemos a correr do sofrimento. A vida inteira nos ensinaram que o objetivo é evitar dor, buscar conforto, conseguir paz, eliminar problemas, mas não é assim que funciona. Toda criança foge do sofrimento. Todo adulto vai em direção a ele. Se o filho está doente, é o pai que não dorme. Se a comida está pronta, é o adulto que espera para servir os outros primeiro. Maturidade é voluntariamente abraçar o desconforto em nome de algo maior. Então deixa eu te fazer uma pergunta que vai te incomodar. Você está orando para Deus tirar seus problemas? Ou para Ele te mostrar os problemas dele que você pode resolver? Você está pedindo alívio para a sua dor? Ou perguntando como você pode ser alívio para a dor de alguém? Você está correndo do sofrimento ou correndo em direção a ele? Porque a resposta a essas perguntas vai revelar se você é um teknon ou um huios. E olha, ser teknon não é errado. Todo mundo começa assim. É lindo, é necessário, é parte do processo. Mas o problema é quando a gente fica parado aí, quando a gente tem 10, 20, 30 anos de fé e ainda age como quem acabou de nascer, ainda pedindo, 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 ainda chorando por qualquer coisa, ainda fugindo de responsabilidade, ainda querendo que alguém mastigue tudo e coloque na nossa boca. Porque tem diferença entre leite e comida sólida. Leite é quando alguém processa tudo para você e só joga na sua boca. Comida sólida é quando você mesmo caça, prepara, mastiga e tira os nutrientes. Você pode assistir 1000 pregações, ouvir 1000 ensinamentos, participar de 1000 cultos. Isso tudo é leite. É bom, é necessário, é nutritivo. Mas se você não for sozinho para o seu quarto, pegar a palavra e começar a buscar Deus por conta própria, você nunca vai amadurecer. Você vai ser eternamente dependente de alguém te alimentar. Maturidade vem de 3 coisas. Primeira, ser guiado pelo Espírito, não pela regra. Não é sobre saber se algo é pecado ou não. É sobre perguntar: o que Deus quer que eu faça aqui? Segunda, comer comida sólida, não só leite. É buscar Deus por si mesmo, não só consumir conteúdo religioso. E terceira, abraçar o sofrimento, não fugir dele. É entender que a dor que você enfrenta hoje está te moldando para a glória que você vai carregar amanhã. E, sinceramente, o mundo está esperando por isso. Não por mais gente que vai à igreja, não por mais gente que canta louvores, não por mais gente que usa versículo na bio do Instagram. O mundo está esperando por filhos maduros, por gente que realmente se parece com Cristo, por gente que ama quando é odiada, que perdoa quando é traída, que serve quando poderia ser servida, que vai em direção ao sofrimento, para ser a resposta de Deus na terra. A pergunta que fica é: você quer ser essa pessoa? Porque se você quer, vai custar tudo. Não é de graça. Nascimento é graça. Crescimento é escolha. E essa escolha precisa ser feita todos os dias, em cada situação difícil, em cada momento de dor, em cada oportunidade de fugir ou de enfrentar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, e eu falo isso não como alguém que está pregando de cima de um púlpito, mas como alguém que está observando o cenário real da nossa sociedade, da nossa fé e do nosso momento histórico. A verdade é que nós estamos vivendo uma crise de maturidade sem precedentes. Não é só uma crise espiritual. É uma crise de caráter, de compromisso, de coragem, e isso tem consequências políticas, sociais e culturais gigantescas, porque quando uma maioria de pessoas que se dizem cristãs não consegue demonstrar os valores que prega, quando não consegue amar o diferente, não consegue perdoar quem discorda,
não consegue servir sem interesse, o evangelho se torna irrelevante. E pior, se torna objeto de escárnio. A gente reclama que o mundo não nos respeita, mas, sinceramente, o que a gente tem mostrado que mereça respeito? Quantos de nós estamos realmente vivendo como Cristo e quantos estão apenas carregando uma etiqueta religiosa enquanto agem exatamente como todo mundo? Eu acredito que o Brasil e o mundo precisa de uma revolução de maturidade, não de mais igrejas, não de mais eventos, não de mais barulho. Precisa de gente que vive o que fala, que ama de verdade, que perdoa de verdade, que serve de verdade. Porque é isso que transforma a cultura, é isso que muda a nação. Não é número, é profundidade. E se cada um de nós que se diz cristão começasse a realmente amadurecer, a ir em direção ao sofrimento, a ser guiado pelo Espírito, a comer comida sólida, eu garanto, o mundo ao nosso redor mudaria. Então eu quero terminar te fazendo um convite. Não um convite para ir a mais cultos, não um convite para compartilhar mais versículos, mas um convite para você olhar no espelho e se perguntar com honestidade brutal: eu sou um teknon ou um huios? Eu estou amadurecendo ou estou estagnado? Eu estou crescendo em Cristo ou estou apenas frequentando ambientes cristãos? E se você perceber que está parado, que está imaturo, que está fugindo, não desanime, porque a própria consciência disso já é o primeiro passo. Reconhecer que você precisa crescer é por si só um sinal de maturidade. E Deus não desiste de ninguém. Ele é paciente, Ele é fiel, Ele vai te levar passo a passo do teknon ao huios. Mas você precisa escolher caminhar. Então, se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se mexeu com alguma coisa que você sabia que precisava ouvir, deixa aquele like aqui embaixo. Não é só um gesto, é uma forma de você dizer: isso aqui importa, e eu quero que mais gente veja. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque eu tenho um compromisso com você de trazer conteúdo que desafia, que provoca, que faz pensar, que te ajuda a crescer de verdade. E nos comentários me diz: o que mais impactou você nesse vídeo? Em que área da sua vida você percebe que precisa amadurecer? Vamos criar uma conversa real aqui, sem hipocrisia, sem máscara. Só a gente buscando crescer junto. Porque é assim que a gente vai mudar, não só a gente mesmo, mas o mundo ao nosso redor.